utilização, por exemplo, no máximo 60% dos leitos de UTI ocupados e a queda da curva da pandemia por 14 dias seguidos? Leonardo Castelo, o empregado é obrigado a avisar a gestão se testar positivo? Caso não avise, pode ser instalado um PAD contra ele? Tem que avisar, gente, não pode trabalhar com Covid. Vou passar aqui para o Dr. Bruno, vamos lá. Pessoal, vamos lá, por partes. Quando o Conselho nega teletrabalho, deixando banco de horas negativos enormes, como será a forma correta de pagá-las? Primeiro, vamos lá. Teletrabalho e banco de horas. O banco de horas de conselho, ele deve ser regulamentado, devidamente regulamentado. Tem conselho aí aplicando medida provisória do governo federal para instituir banco de horas. Não cabe aplicação de medida provisória do governo federal para as autarquias, as empresas públicas, autarquias, empresas públicas da administração direta e indireta, estão fora da aplicação da medida provisória. Então o banco de horas ele tem que ser regulamentado. Por onde? Se o regime for seletista, ele tem que ser regulamentado pelo acordo coletivo de trabalho. Quem diz isso? A Constituição Federal. Tá? Então, se tiver um banco de horas unilateral do empregador nesse sentido, através, sei lá, de uma portaria, gente, primeiro, é ilegal esse banco de horas. Questione esse banco de horas. Não pode ser feito dessa maneira. Quanto à forma correta de pagá-las, primeiro a gente tem que ver a legalidade do banco de horas. Se o banco de horas não for legal, a gente tem nem que pagar, porque a gente tem que entrar pedindo nulidade disso. Segundo, o conselho que me institui um banco de horas num momento desse, para você pagar 300, 400 horas depois, qual é o cabimento disso? Você vai trabalhar quantas horas por dia? Normalmente, um banco de horas ele tem um prazo que você tem que cumprir para realizar o pagamento dessas horas. 6 meses, 10 meses, 12 meses. Só que, isso tudo, primeiro, legalidade do banco de horas. Se o banco de horas não for legal, tudo isso tem que ser desconsiderado. Mas, banco de horas legal, tem um prazo para cumprimento. Não conseguiu cumprir, por ausência de trabalho, por ausência de solicitação do empregador, com no máximo 2 horas diárias no máximo, não conseguiu cumprir, não pode ter desconto. Você não pode ter desconto, porque a situação te fugiu do controle. Aonde fala isso? Decreto legislativo que decretou a pandemia. Ela fala que falta ou impossibilidade de trabalho decorrente de decretos ou situações do governo federal, estadual ou municipal não podem ser não podem ser fundamentações para descontos salariais ou para punições. Então não cabe isso, tá? Já queria deixar isso bem claro. Empregado é obrigado a avisar a gestão se testar positivo? Com certeza é obrigado, porque você não está colocando só a sua vida em risco, mas a de todos. Por quê? A divulgação em si da sua contaminação, ela gera uma série de atitudes que deve ser tomada pelo conselho ou pelo empregador. Um exemplo, ela leva a obrigatoriedade do afastamento de todos os demais para testagem. Ela leva a necessidade de higienização do local. Por quê? Da esterilização, porque se você pega e fala no local de trabalho, o vírus já vai ficar por ali. Da importância da máscara. Se você tem contato com seus olhos, você coloca sua mão em algum lugar, tudo isso gera o contágio do ambiente. Então, sim, é uma situação que deve ser avisada, é uma situação que ela é de obrigatoriedade, sim, inclusive podendo colocar em risco outras pessoas e, posteriormente, o conselho, a partir disso, buscar, sim, algum tipo. Vou dar um exemplo, de repente, a sua atitude leva a outras pessoas pegarem Covid. Essas outras pessoas vão ser consideradas acidentes de trabalho, você foi ocasionador, então pode gerar, sim, uma posterior averiguação e até uma responsabilização. Então, por favor, se tiver, avisem. As orientações da OMS não deveriam ser cumpridas? Sem dúvidas. Elas não são recomendações políticas, elas são recomendações técnicas feitas por um corpo técnico. E o que eu digo para vocês é, todas as recomendações da OMS deveriam sim ser cumpridas. Infelizmente, nós temos alguns lugares que não a cumprem, mas aí está a justiça para nós buscarmos vamos dizer assim, o cumprimento dessas orientações, inclusive afastamentos dos grupos que nós já citamos aqui, entre outros. Em relação à flexibilização, por exemplo, no máximo 60% dos leitos de UTIs ocupados e a queda da curva da pandemia por 14 dias seguidos. A flexibilização do teletrabalho, eu sempre falo que ele tem que ocorrer através de critérios objetivos e não do entender do gestor. Não, acho que agora é o momento certo, vamos lá. Não, para mim deve ser sim através de critérios objetivos. Tem uma hipótese aqui? Tem. Só que essa hipótese, como eu disse,
seria mediante ao retorno ao trabalho de quem não for grupo de risco, de quem não coabitar com o grupo de risco, de quem, se as escolas estiverem fechadas, de quem não for responsável exclusivo de crianças ou adolescentes que estejam em idade escolar. Não dessas pessoas. Dos demais, até pode acontecer o retorno, desde que garantido 40% do espaço de capacidade de sala, afastamento de 2 metros, disponibilização de álcool gel, de todos os EPIs necessários. Aí eu concordo, sim, do retorno, de uma flexibilização do teletrabalho. Uma flexibilização gradual do teletrabalho. Tá bom? Vamos lá, doutor. Tem mais 3 perguntas aqui para o senhor. Eu tentei fundir aqui algumas que eu vi que elas têm temas parecidos. E aí eu vou fazer aqui a leitura, tá, doutor? Para o senhor poder responder. Que aí facilita. Marcelo Oliveira. No caso de obter a CAT por contágio de Covid-19 e o Conselho não ter CIPA nem representação de CIPA, como obter essa CAT por contaminação? Na mesma linha, o Igor Fernando Baima coloca o seguinte: o funcionário pode se recusar a fazer a CAT? Qual a consequência? Não sei se seria o funcionário ou o conselho. Aí eu peço para o senhor pensar em qual seria a resposta. Paty Santos Rocha. No caso de vários positivos, o conselho é obrigado a providenciar a testagem a todos? E aí aqui eu faço uma expansão da pergunta. E o conselho tem que fechar, fazer desinfecção, se for comprovado que tinha gente trabalhando doente lá? Retornando ao trabalho de visitas de fiscalização, o agente fiscal tem direito à insalubridade? Vai mais ou menos nessa linha aí da Paty. Jackson Muniz, alguém sabe me dizer se é legal o Conselho Profissional definir o plano de cargos e salários, somente o salário base e o vale transporte, sem nenhum benefício? Foge um pouquinho do tema aqui, e essa do Jackson eu vou pedir talvez para o doutor Fábio, que está auxiliando ali, e o doutor Frederico, e respondendo aí pelos comentários, tá bom, Jackson Muniz? Então, doutor, eu vou passar duas perguntas, que na verdade são 4, para o senhor responder, tá bom? Estou, inclusive, mandando a complementação que eu fiz da outra, para o senhor ter anotado. Pessoal, vamos lá. A Kátia, ela gerou uma situaçãozinha um pouco até complicada. A gente tem uma realidade um pouco diferente quando a gente trata de conselhos, tá? E aqui eu vou focar um pouco mais nos conselhos, que é essa realidade. O que acontece? Os conselhos, eles têm e aí depois nós podemos até fazer outras lives voltadas para outros setores, mas eu vou focar muito nos conselhos aqui. O conselho, ele tem uma relação híbrida. A maioria dos conselhos não tem uma CIPA, que é uma comissão. É uma realidade em si que acontece nos conselhos, mas é uma realidade que existe. A CAT em si, que é a comunicação de acidente ao trabalho, ela não acontece à CIPA, ela acontece ao INSS, ela é informada ao INSS do acidente de trabalho. Quando se trata de empregado que não são do regime híbrido dos conselhos, ela gera uma estabilidade e aí do prazo de 12 meses após essa comunicação. O afastamento ocorre por acidente de trabalho, não é um afastamento por doença, é uma situação diferente, tá? Por isso da necessidade da CAT. Mas como eu disse, a CAT ela deve ser informada ao INSS. A CIPA é uma das condições em si que existe dentro de uma comissão para averiguação até da estrutura, do ambiente de trabalho e tudo mais, sim, mas não é a realidade dos conselhos. Isso eu desconheço, pelo menos tem algum que tem CIPA aqui? CIPA, aqui em Brasília tem vários, mas no Brasil não é. O Brasil é uma realidade completamente atípica. Isso, é. Então é uma coisa que a gente tem que se identificar com base em cada caso concreto. Eu acho que seria o conselho se recusar a fazer a CAT, né? O conselho se recusar a fazer a comunicação do acidente de trabalho, que seria a contaminação do Covid no ambiente de trabalho diante de um nexo causal existente. Quando acontece isso, gente, é a mesma coisa. Hoje, 80% aí, eu vou colocar no mínimo, das CATs de coronavírus estão sendo obtidas via judicial. O empregado solicitou, a empresa não forneceu, solicitação de via judicial. Só que é uma realidade que ela não interfere muito na relação de empregado e conselho, porque você já possui um regime híbrido de estabilidade, uma situação um pouco diferente da que nós estamos vivenciando em regra na iniciativa privada pura. Então, diante dessa situação, é algo mais sensível, é algo mais de ser tratado em si. É importante a gente tratar caso a caso, inclusive para identificar o nexo causal
e conseguimos realizar esse diálogo aí de uma maneira mais próxima. Então, se vocês tiverem esse interesse, nós estamos à disposição. Quanto no caso de vários positivos, o Conselho é obrigado a providenciar a testagem de todos, tem que fechar e fazer a desinfecção. Gente, sim, nós temos um Conselho que testa uma pessoa positiva. Essa pessoa, primeiro, ela andou na área comum. Ela utilizou o banheiro, ela utilizou o bebedouro, ela utilizou a área de alimentação, ela teve contato com colegas, ela conversou com colegas. Ela, sim, contamina a estrutura do Conselho, de maneira... E aí, se tiver já ciência, mas não é o caso, a maioria das pessoas ela não tem ciência, ela faz sem uma... Como posso colocar? Ela faz sem intenção. Então, assim, mas acontece. Então, nesses casos, o que o Conselho deve fazer? O que é recomendado que se faça? O afastamento de todos os empregados, a desinfecção de todos os ambientes, a testagem dessas pessoas para que retornem ao trabalho e retornem ao trabalho com ciência de que não estão com coronavírus, que estão negativadas para o Covid-19. Então, estou no Conselho, o meu Conselho testou uma pessoa positiva, no mínimo ele tem que afastar as pessoas que estão no mesmo ambiente, na mesma sala, no mesmo andar, desinfectar todos os ambientes comuns e realizar a testagem dessas pessoas que estão no ambiente. Mas o Conselho não fez, se não fez justiça. E aqui eu cito mais um. Tem Conselho que tem ciência que a pessoa pegou, afasta a pessoa, pede para ela não falar nada e não comunica os demais empregados. Isso é um absurdo, não pode ocorrer. Então, nesse ponto, eu cito a vocês. Caso aconteça, procure o sindicato, procure a federação, procure seus advogados. Não permita que isso aconteça, tá? Você está colocando sua vida em risco caso se omita baseado numa informação que você tenha. E aí não é uma questão de ser obrigado, é recomendado. Se não fizer, faça na justiça. O exemplo que temos em Brasília do nosso escritório são os Correios. Os Correios estão sendo obrigados a cada testagem positiva, afastar todos da unidade, realizar a desinfecção, testar todos. Quem testar negativo retorna, quem testar positivo fica em isolamento. Isso está acontecendo. Às vezes o Conselho pega e não cumpre com isso, como aconteceu agora, hoje, e nós tivemos que deflagrar, aí os empregados, em conjunto com o sindicato, deflagraram uma greve ambiental, porque o meio ambiente de trabalho não estava oportuno para eles, não estavam garantindo a saúde deles, e eles tiveram que deflagrar uma greve ambiental. Todos interromperam suas atividades, até que fosse afastado todos os desinfectados e realizado a desinfecção do ambiente e fosse realizada a testagem. E isso tem que acontecer, é um momento de consciência de classe, é necessário. Se não conseguir administrativamente, busque a justiça nessas informações. Retornando às visitas de fiscalização, o agente fiscal tem direito à insalubridade? Eu defendo muito isso, tá? Quem faz a realização de trabalho externo, eu defendo. Nós temos um parecer do Ministério da Saúde que existe o servidor que ele tenha com capacidade, com competência, o controle epidemiológico, que é o pessoal que faz a fiscalização de dengue, nos locais de doenças em si da região. Essas pessoas elas fazem um trabalho externo, praticamente próximo de fiscalização. O Ministério da Saúde já entendeu que elas têm direito, através de um laudo, que elas têm direito à insalubridade. Isso é algo que nós estamos amadurecendo ainda. Nós estamos amadurecendo para a expansão de outras categorias, inclusive os fiscais. Eu não posso trazer com certeza se tem direito ou não à insalubridade, mas nós já temos uma sinalização, inclusive do Ministério da Saúde, da possibilidade da insalubridade em casos como esses. Ainda está em fase de maturação, é uma tese que nós vamos buscar sim posteriormente, e eu acredito que ela é completamente viável, mas ela tem que ser amadurecida, tá bom? Vamos lá, gente. Gente, quem estiver chegando agora, pode mandar suas perguntas aí nos comentários. A gente vai anotando elas e fazendo aqui para o Dr. Bruno. Ele vai explicando aí as dúvidas para vocês, tá bom? Tenho aqui mais 6 perguntas, doutor. Acho que em 2 rodadas a gente mata elas. Vamos lá. Paty Santos Rocha, ela faz 2 perguntas. Quando a medida provisória, que é a MP 936 ou 937, o que tem sido aplicado em relação ao banco de horas por 18 meses e antecipação das férias? Isso é legal? Sobre a suspensão do contrato de trabalho, isso pode ser aplicado aos servidores de conselhos? E é interessante só fazer
um comentário sobre se isso se aplica também para os funcionários da OAB, pois há diferença entre servidores de conselhos e da OAB. Eliane Ferreira pergunta: o atendimento de conselho é de 2 expedientes, principalmente a partir dos concursos, e alguns funcionários que são antes da Constituição só trabalham 6 horas. Anteriormente deram a gratificação para trabalhar 2 expedientes para chegarem. Marcos Antônio Araújo: o grupo de risco é para ficar afastado até o final do decreto de calamidade pública do Estado? Vou passar então para o senhor, doutor, para o senhor poder responder essas 3, depois a gente faz aqui as 3 últimas que chegaram. E lembrando, gente, a Stilac aí tem doutor Fábio, doutor Frederico, estão respondendo as dúvidas aí de vocês nos comentários. Ele está disponibilizando aí os links aqui do escritório, e porventura, se alguma dúvida não tiver sido esclarecida, vocês podem entrar em contato que eles vão esclarecer para vocês. Passando aqui para o doutor Bruno. Vamos lá. Pessoal, só antes uma situação. Essa questão do coronavírus, ela tá muito em destaque. O que eu indico? Quem tiver interesse, o escritório ele tende a ser um escritório muito solidário. A gente busca sempre compartilhar as nossas teses, as nossas petições, para que nós possamos compartilhar as nossas vitórias com outros estados. Não é algo que tem que ser exclusivo ao Distrito Federal ou algo do tipo. Então, quem tiver interesse, inclusive dessa petição do coronavírus que nós estamos utilizando aqui em Brasília, entra lá no nosso Facebook, que vai ser disponibilizado aqui para vocês. Manda no nosso Instagram o seu e-mail, entre em contato com a gente que nós vamos disponibilizar essa petição, inclusive para vocês transformarem em um requerimento administrativo caso queiram, tá? Vamos para as perguntas agora então, e quem não tiver contemplado aqui ou não tiver sido respondido baseado no nosso tempo, entra lá também no nosso Facebook, Instagram, faz a pergunta que a gente vai ter um prazer de responder. Quanto à medida provisória 936, que tem sido aplicada em relação ao banco de horas por 18 meses e antecipação das férias, isso é legal? Para a autarquia, não. É o que eu disse, a MP 936 e a 927, nesse caso até do banco de horas e antecipação de férias, é 927. Não tem que ser aplicado aos conselhos. Eu inclusive me assustei. Nós tivemos uma reunião recentemente com o Sindicato da Bahia e nós tivemos a informação que alguns conselhos queriam aplicar a 927. Não cabe a aplicação da 927, gente. A medida provisória 927, ela dispõe sobre as medidas trabalhistas para enfrentamento de estado de calamidade públicas, decretos tal, internacional das providências. A intenção dela é a manutenção de empregos na iniciativa privada. O que isso tem a ver com o conselho? A 927 não cabe a aplicação dela. Por isso que eu falei para vocês do banco de horas. O banco de horas da 927 não tem que ser aplicado. Se for aplicado, é um banco de horas ilegal. Tem que ser questionado na justiça, sim. As férias, imagina, as férias, com 1/3 de férias em dezembro, isso é um absurdo. Para pagamento de 1/3 de férias em dezembro, isso não se aplica à realidade de autarquias como os conselhos são. E são definidos pela 1717. Bruno, mas aí vem agora a decisão que teve no Supremo. Gente, isso daí é uma coisa que ainda está em debate, não foi decidido, não encerrou. Hoje, vocês são autarquias, 1717, mantém o entendimento anterior. Não cabe, aí é um posicionamento que eu quero deixar bem claro, não cabe a aplicação da 927 e nem da 936. A medida provisória 936, ela... E aí eu cito aqui a 936 da suspensão do contrato de trabalho. Ela no artigo 1º, deixa eu até confirmar qual é o artigo dela, ela tem a vedação, a aplicação, ela tem a vedação no parágrafo único, ela já fala que não se aplicam às autarquias. No artigo 3º, parágrafo único, ela já fala que não se aplica às autarquias. Então não adianta o conselho vir querer aplicar a medida 936 ou 927 para vocês. Suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada com redução salarial para o governo pagar outra parte, banco de horas imposto unilateralmente, férias concedidas unilateralmente, férias com 1/3 de férias sendo pago em dezembro. Isso não se aplica aos conselhos. Não permita que o seu conselho aplique essas medidas. Se aplicar, busque o sindicato e vá à via judicial. Gente, é uma situação distinta da OAB-DF, da OAB Espírito Santo, da OAB Sergipe, da OAB Federal. Aí já ocorre uma interpretação de que é possível a aplicação da medida provisória, sim.
mas isso ainda é embrionário, é uma coisa que está sendo debatido e discutido porque é uma autarquia sui generis, mas hoje já acontece o entendimento da aplicação da 927 e a 936 sim para OAB, mas para todos os demais não é uma realidade, tá bom? A próxima pergunta é: o atendimento do conselho é de 2 expedientes, a partir do concurso, tá? O atendimento do conselho é de 2 expedientes, principalmente a partir dos concursos, e alguns funcionários que são antes da Constituição trabalham só 6 horas. Anteriormente deram a gratificação para trabalhar 2 horas de expedientes para chegar. Acho que não veio completa a pergunta, né, Douglas? Qual delas? A Eliane, da Eliane. Pois é, a Eliane até mandou para essa aqui. Eu vi aqui que ela falou que não foi completa. Isso, né? A pergunta da Eliane, até ela disse que o senhor não tinha respondido e eu ia pedir para o senhor responder. Só que parece que a pergunta não veio completa, Eliane. Vê se você consegue mandar ela para a gente novamente e aí eu passo para o senhor, tá bom? Aí o doutor Bruno responde no último rol de perguntas. Tá, então vamos para a próxima, do grupo de risco de afastamento até a calamidade. O grupo de risco, ao meu ver, o conselho, de maneira administrativa, ele já deveria determinar o afastamento até o fim do estado de calamidade pública nacional, não estadual, nacional. Um exemplo é Brasília, que entrou em estado de calamidade pública agora, e antes não estava, só que nós estávamos em uma contaminação diária de 1.000 pessoas. Então, cito aqui que, ao meu entendimento, o conselho deve fazer isso. Mas se o conselho não fizer, você busca o seu direito para afastamento do grupo de risco e nos pedidos solicite o afastamento até o final do decreto de estado de calamidade pública. E quem vai definir esse prazo final é o Ministério da Saúde. Até lá, não há que se falar em retorno ao trabalho de grupo de risco, pois ainda estará em risco, exposto a um vírus que infelizmente não tem o que ser feito. É algo que é extremamente complicado. Então, hoje, o meu posicionamento é que qualquer pedido seja feito o afastamento até o final do estado de calamidade. Esse é o pedido que nós sempre fazemos aqui no escritório. Eu acho que assim, conseguir responder essas perguntas, eu vou pedir para o Douglas, para a gente já encerrando, são 6h13. Eu acredito que nós fizemos aí em torno de 1h15 já, senão vai ficar muito longo para vocês. Peço até desculpas, já ter me alongado demais. Nós vamos entrar no último bloco de perguntas, a gente vai tentar responder ao máximo. E repito, gente, se nós não conseguimos responder a sua pergunta, se nós não conseguimos aqui nesse momento responder a sua pergunta, acesse, o Fábio vai colocar aqui à disposição de vocês o nosso Facebook, o nosso Instagram, entre lá, manda direto pra gente, que vai ser um prazer respondê-los. E aí quem vai fazer essa resposta serei diretamente eu mesmo, e se precisar, que nem eu disse, até nós faremos uma videochamada aqui, tá? Vou passar aqui pro Douglas. Vamos lá, doutor. Nesse último bloco aqui tem 2 perguntas bem interessantes. Uma é do Davi, das Pedreiras Pinto. Boa tarde. O veto do presidente em relação aos órgãos e entidades públicas, a obrigação de fornecimento de EPIs, pode ser aplicado aos conselhos? Se acontecer, qual medida tomar? Marcelo Fiordiluglio, desculpe se eu tiver falado errado. Companheiro Marcelo, boa tarde. O Conselho colocou todos em teletrabalho, sem dar suporte de equipamentos, internet e outras necessidades. Temos que passar relatório diário de atividades. Acontece que, apesar de estarmos trabalhando, o Conselho cortou o vale-refeição. Mandei um e-mail alegando que o pagamento é direito, porque estávamos trabalhando independente do local de trabalho. Alegaram que nós não temos acordo coletivo vigente, só que se não tem acordo coletivo, isso faz parte do contrato individual de trabalho. Então é uma situação aí, e a questão do teletrabalho é reforma trabalhista, mas o doutor Bruno vai explicar direitinho isso aí para você, tá bom, Marcelo? Passar agora para o doutor Bruno, e aí ele vai fazer a resposta dessas 2 últimas perguntas, e já vai fazer a conclusão aí, depois me passa para a gente encerrar nossa live, que está bem interessante, tá bom, pessoal? Gente, vamos lá. Primeiro, a questão de não ser obrigatório o fornecimento de EPI. É uma situação que chega a ser um absurdo nós citarmos isso, né? Você voltar a trabalhar, se expor ao risco e não ser obrigatório o fornecimento de EPI.
é mais uma das condições que acontecem no atual momento que não devem prosseguir, não devem prosperar perante a justiça, até porque o trabalhador exposto a um risco à saúde, a própria já tem todo um entendimento de que ele não deve custear o seu equipamento de proteção individual, normas vigentes quanto a isso. Então, se o Conselho entender dessa maneira como o Brasil e alguns entendem, e aí eu vou dar um exemplo aqui, o próprio CFA, Conselho Federal de Administração, entendeu que não deveria conceder, a Justiça mandou ele conceder. Conselho Federal de Administração, a decisão foi muito boa. Quem quiser pede que eu mando ela para vocês para darem uma lida e apresentar para o seu conselho para ver se o gestor segue nessa linha correta agora que a Justiça determinou. Lá, não vai ser fornecido? Vai, foi obrigado fornecimento. A do CFA foi uma decisão extremamente completa. Afastamento do grupo de risco, de quem coabita com o grupo de risco, de quem tem filho em idade escolar, fornecimento de álcool em gel, fornecimento de máscara, fornecimento de todo o necessário e ainda a higienização do ambiente, a esterilização diária. Todo dia eles têm que fazer a higienização do local. Então, é uma decisão excelente. Então, se o conselho entender por essa medida, eu entendo que não se aplica. Eu entendo que se todos, administração pública, direta, indireta, autarquia, empregado, empregador, todos têm que fornecer a EPI. Todos os empregadores que se figurem no polo de empregador, como eu falei, desde a administração pública até a iniciativa privada, tem que fornecer equipamento de proteção individual ao trabalhador. O Conselho colocou todos em teletrabalho. Davi, espero ter respondido aí. Aí a segunda questão do Marcelo. O Conselho colocou todos em teletrabalho sem dar suporte de equipamentos, internet, entre outras necessidades. Temos que passar relatório diário de atividades. Acontece que, apesar de estarmos trabalhando, o Conselho cortou vale-refeição. Mandei e-mail alegando que o pagamento é direito porque estamos trabalhando independentemente do local de trabalho. Alegaram que nós não temos acordo coletivo. Eu gosto dessa questão quando tem acordo coletivo, porque tudo que o empregador concede quando não tem acordo coletivo, quando eu digo empregador, eu vou citar aqui o Conselho, tudo que o Conselho concede que não está em acordo coletivo, incorpora ao contrato de trabalho. E mesmo que tenha acordo coletivo, e ele coloque uma portaria que traz mais benefício, não para prejuízo, mais benefício, vale aquela portaria e ele não pode revogar unilateralmente. A partir do momento que ele concedeu, a revogação ela tem que ser bilateral, tá? Artigo 467 da CLT. Então, se ele te concedeu o vale-refeição e ele paga o vale-refeição, se você está em teletrabalho, ele continua pagando vale-refeição, porque é um direito costumeiro, é um direito que já incorporou ao seu contrato de trabalho. Então entre na Justiça contra isso, procure o sindicato da sua região. Você não colocou estado, mas depois se quiser fale com a gente fala com o pessoal. Procure o sindicato da sua região, solicite que ele entre e nessa fundamentação, concedeu, incorporou ao contrato de trabalho e a partir daí ele não pode retirar unilateralmente nessas condições até em teletrabalho. Ele teria que regulamentar o teletrabalho e você concordar com a retirada. É um direito que ele está retirando aí de maneira indevida, tá bom? Bem, pessoal, nós tentamos responder aí todas as perguntas na medida do possível. Tem um colega aqui, o companheiro Josimar, que perguntou se está marcada a data do voto do Toffoli, ainda não tem previsão para o julgamento, aí, continuidade de julgamento com o voto do ministro Toffoli no STF. Também tem uma última pergunta aqui da Kelly Ogione. É legal o Conselho alegar em suas propostas de negociação de novo a CT, que está suprimindo, alterando direitos trabalhistas previstos no ACT anterior, tendo em vista a prevalência do legislado pela CLT em relação ao acordado, inclusive levando em conta a consideração a decisão do STF. Olha, isso aqui é o fruto da reforma trabalhista. Infelizmente, ou felizmente, a reforma trabalhista trouxe esse condão do negociado sobre o legislado. Então nós temos que tomar muitos cuidados com as negociações, pois elas podem retirar direitos nossos e a gente não pode correr risco de perder nada. Nunca o Conselho dá nada para a gente, então a gente não pode perder o pouco que tem, tá? Então, assim, é importante estar acompanhando as negociações do sindicato e participando das assembleias quando são feitas, porque é isso que faz a diferença.
Eu já vou me despedir, depois eu passo para o Dr. Bruno se despedir também. Eu quero agradecer a todos que acompanharam essa live. Estamos à disposição para tirar dúvidas, para prestar esclarecimentos, seja pelo Facebook ou Instagram da Estilac Rocha, que foi colocado aí nos comentários, seja aqui pelo Facebook da FENACERA. Estamos à disposição de todos os servidores de conselhos do Brasil. Como eu disse na última live, filie-se ao seu sindicato, o sindicato do seu estado, porque fortalecendo o seu sindicato, você terá a primeira linha de defesa forte e, consequentemente, você fortalecerá a nossa federação para que tenhamos aí mais condições de lutar por vocês. Muito obrigado a todos e todas que nos acompanharam até esse momento. Passo agora para o Dr. Bruno para fazer suas considerações finais. Fiquem com Deus, se protejam e vamos todos juntos sair dessa pandemia mais fortes e com fé em Deus, todos com saúde. Dr. Bruno. Pessoal, mais uma vez agradecer a presença de todos vocês aqui. É algo que nós queremos continuar realizando, aproximar esse trabalho do sindicato, da federação de vocês, aproximar o nosso trabalho de vocês. Eu espero que nós tenhamos êxito e tenhamos conseguido aqui passar as informações, eu espero mesmo. E peço aí que sempre que possível nos acompanhem nas novas lives que nós faremos. Nós vamos criar alguns questionários, alguns questionamentos, nós vamos criar um sistemazinho de votação para ver quais lives vocês querem no próximo, daqui a 15 dias. A gente vai fazer uma média quinzenal. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, espero ter esclarecido o máximo de dúvidas. Algumas vão ficar, como eu disse, nós não conseguiremos responder todas as perguntas, mas aí nós criamos esse canal de comunicação do escritório para que nós possamos responder e aí eu me comprometo a responder essas perguntas a vocês dentro do possível, do mais rápido possível. E quando vocês quiserem petições nossas, informações, solicitem, que nós teremos o maior prazer de fornecer para que vocês busquem o direito aí na região de vocês, tá bom? Muito obrigado pela presença, até mais e espero que todos estejam de volta com a gente daqui a 15 dias. Sei.